Colegas do sistema ambiental. Eu quero brevemente apresentar um pouco dos desafios que o nosso novo diretor executivo vai ter que encarar nesses próximos anos. O mestre de cerimônia pediu que eu fosse rápido diante do andar da carruagem e eu prometo reduzir aquela 1h30 prevista, eu vou reduzir bastante, pode ficar tranquilo. Muito bem, sinteticamente, a Fundação Florestal, a gente pode citar 3 momentos marcantes de sua história, né? O momento da sua criação, por lei, em 1986, que cria essa instituição para apoiar as operações comerciais do Instituto Florestal, especialmente. Em 2006, ela assume uma nova função com a edição do decreto do CEFLOR, em que ela recebe para a sua gestão a maior parte das unidades de conservação do Estado, que antes estavam sob a administração do Instituto Florestal. Em 2012, houve uma reorganização administrativa da instituição com foco na regionalização da sua gestão, né? Para ela ter mais capacidade de administrar esse patrimônio natural. Como foi dito, a gente tem quase 4 milhões de hectares no estado sob gestão da Fundação, em unidades de proteção integral, que somam quase 1 milhão de hectares, e as outras de uso sustentável. São 50 unidades de proteção integral, somando 953 mil hectares, 4% do território paulista, né? Se a Fundação Florestal fosse uma prefeitura, ela seria de longe a maior prefeitura do estado de São Paulo, devido à extensão territorial das áreas que administra. 45 áreas de uso sustentável, como as APAs, as RDS, né? Que ocupam 10% da área terrestre do estado e 50% da área marinha com as APAs marinhas. São 574 funcionários atuando nesse sistema, entre os funcionários da Fundação Florestal, os colaboradores do Instituto Florestal e de outras instituições. Entre os outros quase 350 prestadores de serviços e outros 350 postos de portaria e vigilância para poder fazer a gestão desse patrimônio natural. Aqui é um gráfico que o tamanho das letras não permite que a gente veja com muita clareza, mas demonstra a rede estadual de unidades de conservação de todos os estados do Brasil. Como foi dito pelo Zé Pedro, o estado de São Paulo possui a maior rede de unidades de conservação estaduais, com 122 unidades. Muito bem. Houve uma organização da instituição no sentido de contribuir com as metas a serem perseguidas no próximo quadriênio, e isso especialmente foi feito por meio de um encontro no Parque Estadual Intervales, em maio desse ano, em que foi facultado aos gestores expressar sua opinião sobre as prioridades institucionais que deveriam ser atacadas, e aqui nos gráficos estão representadas as principais prioridades, indo da maior para menor. Proteção e fiscalização, investimentos em infraestrutura, plano de manejo, uso público, recuperação e restauração florestal, investimento nos conselhos gestores e na regularização fundiária. Essas são as 7 primeiras prioridades estabelecidas pelo corpo funcional. E essas prioridades, elas se correlacionam com todas as diretrizes e quase todos os programas de gestão da Secretaria do Meio Ambiente, de forma que a gente tem potencialmente uma grande interação nas relações. Tanto a Secretaria do Meio Ambiente vai atuar no sentido de facilitar o trabalho da Fundação Florestal, quanto vice-versa, quanto no sentido contrário, a atuação da Fundação Florestal deve atender às prioridades estabelecidas pela Secretaria do Meio Ambiente. Aqui, o plano de manejo se correlaciona com
atende 13 dos programas da Secretaria do Meio Ambiente, os conselhos gestores 9 dos programas, e assim sucessivamente, né? Buscando a complementariedade das atuações. Muito bem. Na esteira do que foi colocado pelo nosso diretor executivo, rapidamente a gente gostaria de pincelar alguns dos desafios que a gente tem para o futuro, para dar ideia do tamanho da nossa instituição, do tamanho dos desafios que nos aguardam pela frente. Em termos de uso público, a gente tem tido uma visitação crescente nas nossas unidades de conservação. O ano passado registramos cerca de 1,5 milhão de visitantes nas nossas unidades, mas é claro que todos nós sabemos que esse número pode e deve subir. Para isso, a gente precisa consolidar as permissões de uso e definir os parâmetros para concessões dos atrativos e dos serviços, definir os parâmetros para uso público e produzir um manual de uso público, atualizar o site, que é um instrumento poderoso de comunicação, com base no site e do aplicativo da Serra do Mar, que vão ser lançados brevemente, e implantação de trilhas, bases e centros visitantes em todas as unidades de conservação. Em termos de regularização fundiária, a gente tem uma situação de áreas que já são públicas, áreas devolutas da União e adquiridas pelo Estado, que montam 55% das nossas unidades de domínio público. Para essas unidades, os desafios são georreferenciamento e unificação de matrículas, ao passo que as áreas particulares ou com titulação desconhecida respondem por 45% do nosso território e que a gente vai precisar atuar na discriminação e aquisição dessas áreas. E a proposta é a criação e estruturação de um programa estadual de regularização fundiária ambiental que já está em curso. No âmbito da proteção, a gente tem várias frentes de atuação, a consolidação do SIMAR, como sempre me lembro, Gustavo, em parceria com a Polícia Ambiental e com a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, além de todo o sistema, capacitação do corpo funcional, uso de tecnologia de ponta para a gente poder melhorar nosso desempenho nesse quesito, implantação e consolidação do programa de fiscalização das UCs, investimento no combate ao fogo, né? E na atuação com a sociedade civil. Partindo para esse tópico, sociedade civil, a Fundação Florestal atualmente, a nossa situação, 16% das unidades estão sem conselho, ao passo que 84% estão com conselho em funcionamento ou em renovação, né? Então a Fundação Florestal avançou bastante nesse sentido. Entretanto, a gente precisa simplificar a criação e a renovação dos conselhos, isso se coloca como desafio, estabelecer normas de criação, renovação e funcionamento e instalar e renovar os conselhos restantes. Do ponto de vista da restauração ecológica, a Fundação está propondo criar o Programa de Restauração Ecológica da Fundação Florestal. Inclusive, existe uma proposta de fazer o lançamento disso no simpósio do Instituto de Botânica esse ano, né? Além de a gente identificar e já deixar mapeada as áreas dentro das nossas unidades prioritárias e passíveis da restauração ecológica. Próximo. Do ponto de vista de plano de manejo, a gente tem, das 96 unidades, 25 unidades com seus planos concluídos e aprovados e 20 unidades com plano em construção. É um número bastante razoável, bastante bom, diante da dificuldade que significa a construção desses planos de manejo, né? Entretanto, a gente precisa avançar nessa agenda, iniciar 51 outros planos de manejo, concluir os 20 que estão em elaboração, reduzir os passivos e problemas na execução desses planos de manejo e reavaliar os termos de referência que geram as contratações, no sentido de que esses planos sejam mais úteis para a finalidade que eles foram concebidos. Sustentabilidade financeira. A Fundação Florestal
deve e se propõe a perseguir cada vez mais modalidades de receita própria. Existem as receitas tradicionais, especialmente aquelas advindas dos produtos florestais, como madeira e resina, e das